Delmina, nós conversamos aqui, mas me veio um questionamento. 15 dias eles te deram para levar a passagem. E daí 30 dias você teria que voltar para o Brasil. Eu fiquei aqui me questionando. Quando o advogado chegou para você e falou assim que uma das possibilidades seria você ir para o Brasil e de lá reaplicar novamente. Mas na nossa mente, como a gente é inclinada ao desespero, só de pensar que você teria que levar uma passagem daí 15 dias, como é que foi isso na sua cabeça? Me conta pra Olha, gente. foi algo assim muito de desespero, de angústia, de dor, tudo ao mesmo tempo, uma mistura muito grande assim dentro de nós, dentro de mim, dentro da minha família, né? Com meu esposo, com minha filha, porque quando aquele advogado me ligou e falou comigo, arruma suas coisas e vá, porque não tenho muito o que fazer aqui. Então, eu chorei muito no desespero. Ele me pediu desculpas, me desculpa, senhora, me desculpa. Mas eu falei, então, vamos fazer o que tem que ser feito. Eu arrumei as minhas malas, eu comprei Você a minha chegou a arrumar as passagem. malas, então? Sim, sim, arrumei as minhas malas. O meu esposo também me apoiou nesse sentido. Então, vamos arrumar, vamos fazer Ele, a coisa certa. então ele entrou, ele concordou com você ir para o Brasil. Sim, concordou de eu estar saindo do país e indo para o Brasil, sim. Porque não tinha opção, né? Seria mais uma tentativa, no caso, quando você chegasse lá. Seria mais uma tentativa lá. E aqui os recursos tinham acabado, em outras palavras, né, Tinham, Mirna? tinham Tinha cessado acabados. aqui, não Tinha, tinha e o único mais. recurso que a gente tinha estava pendente, né? Que Que era é, É esperar, verdade. era esperar aquela aplicação que foi A feita, última a aplicação última pela aplicação, cidade. mas infelizmente naquela época eles não estavam querendo esperar. Uhum. Então, eles não me deram um recurso nenhum. Era um recurso que tinha e não tinha ao mesmo tempo. Porque se o recurso estivesse na mesa, poderia até ter uma chance, né, de Sim, vir e mudar, causar alguma mudança na situação. Mas, infelizmente, naquele momento, naqueles dias, não teve. não teve. Entendi. E aí, E eu imagino aqui que tanto você quanto o teu esposo e a tua filha, que tinha chegado há pouco tempo, né? Quer dizer, foi uma batalha enorme para você trazer ela. E agora quem estava na situação contrária aí já era você. Sim, porque é como eu falei, é um turbilhão de pensamentos na sua mente, e ali eu já tinha deixado minha filha para trás 10 anos. 10 anos ela passou sem conviver com a mãe dela e até mesmo com o pai, porque o pai dela ficou aqui. Então, 10 anos sem conviver com a mãe dela, ela tinha chegado no país, ela estava começando a fazer college aqui, e aí eu me vi numa situação, Senhor, eu estou perdendo tudo será que o senhor me trouxe para morrer para aqui? morrer aqui. Eu me sentia que eu estava sendo morta viva. Imagina. Essa é a palavra, que eu estava sendo morta, mas que eu estava viva. Uma Uma frustração. frustração muito grande. E daquele período, dentro daqueles dias, 2, 3 dias, o meu esposo chegando em casa muito agoniado, só chorando. Noite a gente tirava cochilos, Não, nem Um dormia. porque pesadelo. porque o pensamento sempre era focado no problema. Meu Porque Deus. é sempre assim, né? Quando o É sempre Senhor nos assim. pede para poder descansar nele, ou que o descanso de Deus é uma coisa que às vezes a gente procura, mas a gente não Não É acha, encontra. a verdade. gente não Verdade. É encontra. E verdade. infelizmente é uma coisa real que todos nós passamos. Mas ali naquele momento, naquele dias de frustração, que foi 1, 2, 3, 4 dias, o meu esposo chegando em casa e na tristeza, e vendo eu triste, a minha filha sem poder fazer nada também. E do nada, gente, eu de um lado, ele do outro, chorando, chorando, o que que nós vamos fazer? Desesperados. Desesperados. Veio uma luz na mente do meu esposo. E aí ele falou assim:
eu vou começar a mandar e-mails. Isso faltando quantos dias? Isso estava faltando mais ou menos, vou colocar uns 10 dias. 10 dias. 8, 10 dias Da data que eles da deram para data que eles para mim sair do país. do país. Eu ia sair como numa sexta-feira. Uma sexta-feira. E aí ele falou assim: eu vou mandar e-mail. E começou a mandar e-mail. Do nada surgiu Do essa nada. ideia. Mas Ele- como assim? Ele Manda e-mail. mandou e-mail? Ele foi na internet, falou, ele colocava lá, como comunicar com a Casa Branca. Manda e-mail, então seja para mandar e-mail para um lugar específico. Como né, mandar, da- como mandar e-mail para a Aham. Casa Branca. E qual o escritório? O e-mail daquele escritório. Aí ele pegava o e-mail, anotava. Aí ele ia para a Casa Branca. Gente, Eu tô passando por isso, Isso isso, não é. isso. Eu Isso é uma luz tô... Isso divina. é extraordinário. Isso é o sobrenatural É de o Deus. sobrenatural de Deus. Exatamente. É o Aí ele sobrenatural de mandou e-mail para Casa Branca. Aí depois ele mandou um e-mail para o estado de Nova Jersey, para alguém também que está dentro da política no estado de Nova Jersey, alguns, tanto Sim. democratas como republicanos. Ele mexeu com toda a área. Ou seja, vem a ideia, Veio a ele ideia, começa ele a falou, um pesquisar. deles, o Senhor vai fazer com que Glória eles a abrem e olhem. Então ele começou a mandar e-mail para tudo quanto é lugar. Que extraordinário, Isso né? é- isso é- isso é- isso é- Então mandou e falou assim, baby, eu É coisa de mandei, Deus. porque não tem nada mais para mim fazer a não ser isso. É como se ele tivesse. É como. É uma gota jorrada, né? Porque é uma gota jorrada. É como se você tivesse. Como é que eles falam? Não É sei o como que, no se- palheiro? É Uma como o agulha, Senhor, Uma agulha no é palheiro. como o Senhor fala, a sua fé, se for do tamanho de um grãozinho de grão. mostarda, Eu só preciso de uma fé do tamanho de um de um grão. grãozinho, e ele teve naquele momento. Ele teve. Ele teve essa fé. Deus deu a ele a ideia, A ideia, porque isso não é algo que Não. surge assim. Não. porque tem a oração, Não, tem a ação. Exatamente. E você sabe por quê? A oração era por conta sua. A ação tinha que vir dele. Você sabe por quê? Porque Deus tem propósito Tem na vida dele. propósito, tem propósito. E a probabilidade, não vamos nem usar essa palavra, talvez probabilidade, mas quantas pessoas não têm um caso parecido com o seu? Quantas? Sim. São milhares de pessoas que está vivendo a mesma situação que você está vivendo. E quem é que tem uma ideia de uma hora para outra, a não ser que essa ideia venha diretamente de Deus para poder mandar e-mail para as pessoas, Congresso, para a Casa Branca, ou seja, um desespero foi tomado conta, porque é muita gente que vive aqui assim. Muita Sabe, gente. Sté, É, eu muita, é vejo milhares, que- não é? Você que passou por tudo isso, milhares. é milhares de pessoas que Eu vivem. vejo que a profundidade do trabalhar de Deus, neste caso específico, é muito profunda. É muita, muito. É. Muito A nossa profunda. mente no natural, Não consegue. ela não tem consegue. condição Você de sabe processar. Porque ao mesmo tempo que você está contando a história, e tem gente ali que está vivenciando isso. Disseram não e paralisou. E paralisou. E parou. Não teve a perseverança, nem na oração, porque a partir do momento que a coisa para, seja qual for o problema, às vezes o problema não é a imigração, é um casamento que está totalmente deteriorado. E aí ou o marido ou a mulher falou Exato. não, e os dois desistiram. Um paralisaram. diagnóstico de doença. Ou Exato, exato, minha e irmã. pararam por ali. Exato. Mas não é isso que hoje a gente vem trazer para vocês. A gente está trazendo aqui um caso de fé, de O extraordinário perseverança, de Deus. para mostrar para vocês exatamente isso. O que Deus pode fazer? Ele vai além da Meu expectativa da gente. Na cabeça de uma pessoa, ele colocou passa e-mails, Passe e-mail. Passa. que Sim. foi na mente do seu esposo. Passa e-mails. O seu esposo podia revidar e falar assim, Mas e-mail? e-mail? Quem é? Pra Quem quê? vai me Estudar para político? Quem é que vai me ouvir? Quer ajudar as pessoas? Quem quer ajudar? Político? Ninguém. Pô, a Ninguém troco quer de ajudar. quê que eles vão A fazer troco uma de coisa quê? E dessa? ajudar uma imigrante. Uma imigrante. Ok, se o caso fosse ajudar os imigrantes, Era Exato. diferente. era diferente. Era mas diferente. ajudar uma imigrante. Então quer dizer Exato. que no decorrer disso aqui a gente já está conjecturando que houve uma resposta. Sim. Então, quando ele fez esse ato, ele fez no final de tarde. Quando foi no outro dia de manhã, ele já tinha um dos e-mails respondidos. E aquilo foi um anjo. Porque aquela menina que respondeu aquele e-mail, ela era uma secretária. Mas você sabe aquela secretária que é ali da porta, que abre a porta, que recepciona as pessoas? A menor da casa. A menor da casa. Aquela secretária leu aquele e-mail que ele mandou.
Aquela secretária ficou com vontade de saber da história daquele homem. Ela foi tocada. Ela foi tocada com Ela amor foi tocada. pela aquela dor que aquela família estava passando, aquela dor que aquela família estava sentindo. Deus usou aquela mulher tremendamente na minha vida, na minha casa, na minha família. Na sua situação, Na minha sua situação. necessidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu também, a curiosidade não é só minha, não. Dos telespectadores também. O que ele escreveu nesse meio? Era o... Ele contava a minha história Contava a dele. tua história. Ele contava na história que a gente era um casal que já estava junto há muito tempo e que também era um casal que de bem, que pagava os seus impostos, que tinha uma casa A comprada realidade da aqui, sua a vida. realidade de uma família normal americana, Exato. que cuida dos seus filhos, que cuida do seu trabalho, que cumpre com Com uma seus boa deveres. Paga Com uma seus boa impostos. conduta. Isso é E muito ele falou: eu importante. estou passando por isso e eu estou desesperado porque eu estou perdendo a minha mulher. Eu estou perdendo a minha esposa. Porque uma pessoa, para ler uma coisa dessa e ser tocada, além do agir de Deus, a narrativa que ele fez Tem que ser convincente. tem que ser. Tem que ser algo Tem que ser realmente. convincente. Que É lindo. muito lindo isso. Então, quando foi o outro dia, ele recebeu essa resposta desse anjo. E quando esse anjo ligou para ele, eles conversaram por Um anjo telefone. mesmo. Meu Deus. Esse anjo já tinha adiantado a história, porque como ele tinha feito um dia antes e no outro dia de manhã, provavelmente umas 10 da manhã foi o horário que ela ligou para o meu esposo, ela já tinha adiantado essa história para as pessoas do escritório, para a chefe dela, o braço direito dela. O braço direito dela falou com ela no outro dia, quando você ligar para ele, eu quero que eles venham aqui no escritório e conta essa história para mim. O que nós fizemos? Ela ligou, falou, vocês podem vir aqui. Ela ligou 10 da manhã, perguntou se a gente podia ir 2 da tarde. Nós falamos, deixamos tudo, pegamos toda a papelada que tínhamos em casa sobre processo imigratório, pegamos toda a papelada de minha casa, que eu tenho aqui, pegamos todas as minhas papeladas dos meus táxis de todos esses anos que eu venho pagado aqui, e levamos com nós. Chegamos nesse escritório com essa secretária já de um escalão maior do que o daquela menina, e essa secretária olhou tudo, viu que tudo estava conforme o esperado, de acordo com aquilo que ela estava pensando que estaria. Então ela olhou para meu esposo e falou, ok, vai para casa. Isso demorou o quê? 1 hora, mais ou menos. Fomos lá 2 da tarde, 3 da tarde, saímos do escritório e voltamos para minha casa. Quando nós chegamos na minha casa, era mais ou menos entre 4 e meia da tarde. O telefone do meu marido tocou. Quando a gente abre a porta da casa, o telefone do meu esposo tocou. Ele atendeu, falou comigo, olha, é a Norica. Ela tá querendo saber algo de nós. Eu falei, atende. Ele atendeu. Ei, ela falou assim com ele, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Aí ele falou, pode fazer. Ela falou, olha, o congressman, eu já conversei com ele sobre o seu assunto. E ele ficou muito interessado em saber da sua história. E mandou te fazer 2 perguntas, senhor. Sobrenatural. Você quer vir aqui no sábado? Isso era numa quarta. Ela perguntou assim, você quer vir aqui no sábado, 2 da tarde, e ver o congressman e falar pessoalmente da sua história para ele? Ou você quer que o congressman vai na sua casa sábado, 2 horas da tarde? Uau. O meu esposo olhou para mim assim, ó, Meu Deus. sem ar. E como falou, que você sonham? está escutando o que eu estou escutando? Eu falei, meu Deus. Ô, meus irmãos, eu fiz prova de Deus mais uma vez ali naquele momento. Eu falei, Senhor, se isso vem de ti, Pai, esse homem vai vir na minha casa. Eu não vou no escritório dele. Meu Deus, é muito forte. Ele vai vir na minha casa no sábado. E essa foi a resposta que nós demos para aquela secretária. E aquela secretária falou, então, senhora, ele vai estar na tua casa 2 horas da tarde.
Não se assustem na hora que ele chegar em tua casa, porque tipo de pessoas como eles, que é muito influente, costuma muito paparazzo acompanhar. Então, você às vezes pode abrir a sua casa naquele dia no sábado e ver gente tirando fotos suas e dele. Não leve a mal. Mas sábado, coloca toda aquela papelada que você trouxe para mim na tua mesa e nós estamos chegando aí. Meu Deus, que extraordinário. Não, ela vai contando e eu vou frisando, porque assim, é algo, eu até tremo, porque assim, é algo surreal. Surreal. É algo extraordinário. surreal. É extraordinário como que Deus faz. Deus faz. Esperou chegar no Deus limite faz. das coisas, no final. Não Acabou tinha os mais recursos nada. da terra. Acabou. Acabou. Agora é fazer a mala, que ela já estava com a mala pronta, tinha uma data para sair, uma passagem comprada, Exatamente. e acabou. E aí vem uma ideia, surge uma ideia, que não é uma ideia normal, é qualquer. O Senhor. E a partir dali, o Senhor entra e não pede licença. Não. Ele começa a agir. Mirna, agora, quantos dias. A gente está falando de uma coisa que está acontecendo tudo muito rápido. Muito rápido. Isso muito tudo rápido. que você falou, do dia do que responde um e-mail até isso esse aí, dia, é quantos dias? 5 dias, esse 3 sábado. dias? Olha, foi no do e-mail, igual a gente foi respondido na quarta, eu vi o congressman sábado na minha casa Quinta, sexta. e eu ia ser deportada na outra sexta. Uau. Ou Meu seja, Deus. basicamente de 10 a 15 dias mais De ou 10 menos. a 15 dias, é o que eu falo mais ou menos do que foi. Eu vou abrir essa deixa aí para falar com os nossos telespectadores muito que podem profundo. estar vivendo uma situação como Sim. essa. 1000 anos para Para Deus é como Um dia. dia. E um dia como, Como mil. 1000. Exatamente. É verdade. E ele não mudou. Não. Não. O mais lindo de tudo é que nós estamos ouvindo aqui, ele pode fazer tudo novamente na vida, na sua vida, na minha vida. E é o que nós falamos aqui. O seu caso é migratório, mas tem pessoas que estão nos ouvindo, que estão com uma causa que já... Diferente. Verdade. E nós vamos continuar repetindo isso aqui, porque é o que Deus está colocando no nosso coração. Exatamente. Parece que é repetitivo, mas não é. Não é. Aproveita a oportunidade. Você que está aí nos ouvindo, se agarra, porque a unção de Deus está aqui, o agir de Deus está aqui. Ele não Amém, mudou. Jesus. Ele só precisa de uma fé, como você falou, Glória Mina, a do Deus. tamanho do grão de mostarda. Ele não quer, é isso. Persevere, não Exatamente, desista. o seu esposo, quando ele falou, eu vou mandar os e-mails, ele mandou crendo que alguém ia responder. Alguém Ele não ia criar essa história, digitar, mandar o tempo dele, sem ele acreditar que Exato. alguém iria responder. Exato. Dentro dele, Dentro ele tinha dele, ele já convicção. tinha a resposta. Ele já tinha a Porque resposta. Deus já tinha colocado no coração É dele. isso. Faça. É que vai isso. haver resposta. Então, Exato. tudo que ele precisava era a ação junto com a fé. Exato. Porque foi isso que... Porque você mesmo já não tinha mais o que fazer. O advogado Também não tampouco. tinha. Então, quem era agora? Agora era a vez de eu utilizar, como Deus sempre faz com todos nós, Ele coloca uma usa quem pessoa ele quer e na especial. hora que ele Na quer. hora que ele quer. Nós temos que estar ligados Extraordinário. e não desprezar as instruções do Senhor. É verdade. Porque se a gente desprezar a instrução, nós perdemos o maior recurso. Exatamente. É isso mesmo. E aí? Você optou Então, por ele vir na ele sua vir casa. na minha casa, que eu falei assim, não, eu vou ter que colocar na prova. Não vou Eu perder vou essa colocar esse oportunidade, homem. não. Eu falei, não, Senhor, eu vou colocar ele Que na lindo. prova. Eu coloquei na prova. E Meu no Deus. sábado, 2 da tarde, aquele homem chegou na minha casa com segurança. Chegou com 2 seguranças do 3 lado dias dele. depois do e-mail respondido, o homem 3 estava na dias, já casa tava na casa dela. Nossa, eu já tava com minha papelada toda pronta em cima da mesa. Ele entrou na minha casa, viu minha casa, minha família, conheceu, leu mais uma vez o meu processo, perguntou para mim o porquê que eu decidi viver nos Estados Unidos. Eu falei, porque aqui é o país onde está, em primeiro lugar, a minha família. Em segundo lugar, porque me oferece tudo de bom que eu tenho. Eu amo esse país. Então, quando ele escutou isso de mim, ele falou, eu vou pegar a tua causa. Oh, A aleluia. tua causa eu vou pegar. Eu falei, eu não acredito. Gente, vocês não têm ideia Não de uma temos. coisa tão improvável. Mas você sabe por quê? A gente não tem? Porque aí já sai do natural das coisas e Exatamente. vai para o sobre. O sobrenatural, nós seres Nós não humanos temos. que vivemos aqui, nesse mundo aqui limitado, a nossa mente não acompanha. Exato. É por isso que a gente esbarra nisso, menina, e é normal. Você não precisa ter vergonha de falar isso, porque isso acontece comigo, acontece com você, Exatamente. acontece com qualquer pessoa que E é olha, normal. antes, minhas interrogações eram as seguintes. Senhor,
onde vou e o que faço, o porquê disso e o porquê daquilo. Naquele momento, a glória do Senhor era tão grande sobre a minha vida, sobre a minha casa, que a pergunta agora tinha mudado. Tinha mudado. A pergunta agora era assim: como vão acreditar em mim? Como vão acreditar em tamanha glória? Como vão, Senhor? Como eu vou provar? Aí veio Mas uma- aí eu uma coloquei nas mãos do Senhor, preocupação. veio aquela preocupação, eu falei, Senhor, está em tuas mãos. Do jeito que o Senhor Porque fez, o Senhor vai terminar. Naquele Sim. momento você sentiu que também era algo que você teria que testemunhar. Que fugiu também do testemunhar. seu controle Ele natural. fugiu do meu controle Fugiu. natural, E exatamente. fugiu do seu controle natural. Fugiu do meu. Eu falei, Senhor, como eu vou provar uma coisa dessa? Exato. E já tendo certeza Teve a na batalha, né? vitória, porque, como eu disse, o mover de Deus foi tão grande e tão rápido. Rápido. Irmãs, foi tão rápido. Muito Deus estava assim numa pressa que eu via assim, como se o Senhor estivesse marchando numa velocidade. Eu falava, Senhor, agora eu preciso Agora é de sábado. pouco, porque Sábado. tá correndo a Tá coisa chegando aqui. o sábado. Quase ela falando assim, Jesus vai devagar, porque tá indo Porque era muita emoção, era muita glória. Jesus Sabe, vai dentro de devagar. poucos dias. Olha, Mina, eu não Gente, tenho isso é- noção isso é de como você tremendo. ficou. E também acho que não só eu, como todo mundo que está aqui assistindo você falar, para um pouco para imaginar qual glorioso foi esse momento. Porque era uma luta extensa para ser resumida em tão em horas. Em uma semana. Uma É semana. assim que Deus faz. É uma lindo. luta que foi de 6 anos, que foi resumida em uma semana. uma semana. Então, quando ele foi na minha casa, voltando ao ponto, e viu toda a nossa papelada E decidiu e pegar. decidiu pegar a causa, ele olhou para mim, meu esposo, e falou assim: olha, segunda-feira eu tô descendo cedo para Washington, D.C. Eu tô descendo para Casa Branca. Quando for de 12 a 2 da tarde, eu te ligo para te dar uma resposta. Meu esposo falou, Senhor, a coisa aqui tá grande. Séria. O homem agora tá indo para lá, para Até Casa tremo, Branca. Menina, O homem tá indo pro White House. É muito forte. Eu falei, esse trem só tá crescendo. É o que eu falei. Quando vinha o impacto e cada coisa que saía, era grande demais. Era numa potência, numa é a honra glória, do Senhor. numa honra. É a honra do Senhor para aqueles que servem a Ele. Aí eu falei, Senhor. Só que nessa época, quem estava na Casa Branca não era mais Obama, porque o processo Começou foi um processo com demorado, começou com Obama. Mas sabe tinham se quem, passado irmãos, 6 que anos. estava lá na Casa Branca? Ô, irmãos, eu não estou aqui para me defender Obama, eu não estou aqui para me defender Trump, eu tô para defender o reino. Exatamente. isso. É o reino que eu estou aqui para Mas você defender. sabe que isso É é, isso, é Mina. provar para a humanidade de que quem manda é um só. Quem manda é um É só. isso. E por coincidência, quem estava na Casa Branca? Trump. Foi o Presidente primeiro Trump. mandato do presidente Trump. Uau. Então eu falei, vai dar certo, vamos ver se vai dar certo. Deus já começou a boa obra, ele vai Ele Com vai certeza. terminar. Então, Absoluta. Ele vai o terminar. congressman deu segunda-feira, isso, mas meu marido já passamos domingo. Agitado. Agi. Mas com o coração cheio. A ansiedade estava assim, ó. Queria já pegar Que um lindo. microfone Já pra rua sair e já explodir. contando. Olha, tá acontecendo isso e isso. Uau. Mas a gente se Se conteve. conteve. E esperamos até a segunda-feira. Eu fui trabalhar, porque na época eu trabalhava na limpeza. Eu fui trabalhar e quando deu 12 horas, meu marido me ligou, que eu já estava esperando a ligação. Falou, baby, o congressman acabou de me ligar. Agora, voltando atrás, mais um Pontual. pouquinho. Vocês lembram quando eu falei aqui do meu processo de imigração? Que tinha um papel pendente lá dentro e que esse papel ele não tinha chegado e que eu já estava saindo do país? Pois bem, irmãos, agora eu vou trazer à tona mais outra coisa maravilhosa. Porque quando a glória do Senhor se manifesta, é tremendo. Esse homem ligou para o meu esposo, falou com ele, olha, o papel da tua mulher que não tinha chegado, eu estou conversando aqui agora com o escritório que esse papel tá. Esse papel foi extraviado. Foi por isso que você não recebeu esse papel Meu Deus. Meu a tempo. Tremendo. Esse papel era para ir para o escritório que está mexendo com o seu processo de imigração, foi para outro escritório. Nossa. E neste momento eu estou pedindo
o translado desse papel de um lugar para o lugar que ele deve ir. Então, irmãos, o mundo espiritual, ele é muito forte. É verdade. Ele é real. Real. Ele é real. Olha, o inimigo, ele luta. Quando as pessoas falam, não, gente, ele luta. Ele luta de todas as formas para tomar aquilo que o Senhor já decretou sobre sua Pra vida. bagunçar E a até ordem. para impedir, né? Pra Porque impedir. olha a história Pra de impedir. Davi. Para impedir o agir Pra do impedir. Senhor Exatamente. na Exato. vida do povo dele. Exato. Então, quando aquele homem contou para o meu esposo que o meu papel tinha sido extraviado, mas que ele conseguiu localizar e mandar para o escritório que era para... Gente, aquilo foi... O cara chegou na segunda-feira em Washington, D.C., metade do dia, ele já tinha resolvido um problema tremendo, enorme. Que é o acesso. Olha, prima, eu vou O te que falar que o é acesso um não é dele. O acesso? acesso é do céu. Senhor. O O Senhor acesso. mandou um anjo lá naquele lugar para falar com aquele homem que estava em outro lugar, o papel que ele precisava. Exatamente. Porque é uma Tremendo. coisa extraordinária. Só que aí, Extraordinário. outra coisa, a bênção não para aí. Quando ele falou com meu esposo que o papel já estava indo para o local certo, eu precisava de uma aprovação. É verdade. Eu precisava Porque de uma era o caso da aprovação. aprovação É, dela. Porque eu já tive dois Negados. processos Um negados. pelo texto Esse papel e eu pelo precisava New que Jersey. ele viesse aprovado. aprovado. Mas aí o Senhor completou. O Senhor falou: eu estou aprovando esse papel agora, mandando para esse escritório com o nome aprovado. Aleluia. E a sua deportação, que ia ser na sexta-feira, está sendo cancelada e anulada Oh, meu Deus. agora. Senhor da glória. Gente, Meu Deus, gente, eu não quando paro eu de, eu não paro falo de para tremer vocês e já que arrepiar. o Senhor, Meu ele Deus. é organizado em tudo que ele faz. Do início ao final, ele é organizado. É verdade. Isso é extraordinário, Mirna. Para você ver que, se acompanhando a sua narrativa de 6 anos, se resumindo em uma semana, Em uma com semana. um anjo decretando vitória na sua vida, porque foi um decreto de Deus, isso é extraordinário. Esse é você ser persistente como você foi. Não esquecer da promessa que Deus fez para sua vida. É E verdade. levar isso com um sentimento de prioridade. De Porque prioridade. por mais dificuldade que você É passa, verdade. por mais nãos que você escuta, você tem que ter É isso. firmação nessa Não rocha pode se de que entregar. Deus vai fazer, independente da independente confusão das que esteja ao circunstâncias. redor. É isso. É verdade. isso. Porque é isso que aconteceu com você. Deus te honrou. É verdade. Você é uma serva do Senhor honrada. E aí a gente muito fica, forte. é o que eu falo, Senhor, como eu vou falar? Como eu vou explicar uma situação dessa, pai? Isso é uma outra coisa, né? Porque se você conta uma história Posso dessa, falar O uma povo vai coisa? falar, vai perguntar. Até para você crer no milagre, você tem que ter fé. Tem que ter fé com certeza. para crer no milagre. Até para acreditar no milagre, a gente tem que ter Tem que fé. ter fé. Porque diante de um relato desse que nós estamos ouvindo, já estou ouvindo esse relato da minha pela 3ª vez, e toda vez que eu ouço, minha alma enche, me renova. É tocada, Por né, quê? prima? Porque eu amo ouvir o agir de Deus. Amém. Eu decretei isso na minha vida. Uhum. Eu não coloco impedimento para ouvir o milagre de Deus. Mas tem muitas pessoas que colocam. Começa a achar desculpa, Antônia. Exato. Não, Verdade. mas como assim? Porque milagre não, se explica. É isso aqui que ela tá Milagre fazendo. não Ela se já explica. ia falar isso aí. Eu falei bem assim: se você conta uma história dessa, É amigo do seu esposo. Você tá falando mentira. Por quê? Porque ele a já pessoa- conhecia. A pessoa não quer. Não. porque ela não quer, Ela não ela não quer quer. acreditar. Ela não É quer, difícil prima. para acreditar. Sim, é difícil. Ela não quer. Porque a pessoa já está fechada. Ela Ela não se abre. prefere ficar buscando as circunstâncias. Não, mas espera aí. Aqui, não, mas isso aqui não tá batendo, isso aqui. Ela vai ficar procurando argumentos para bater Exatamente. contra um milagre. Milagre não se explica. Exatamente. Como que você explica uma pessoa que está morrendo no leito de câncer e de repente essa pessoa Levanta. é curada? É curada, sai, levanta dali e você vê ela Como? em pé novamente. É incrível isso. Como que você explica os milagres de Jesus, Mirna? É verdade. O cego via, o coxo andava, o surdo ouvia. Como você vai procurar? Lázaro já estava cheirando mal há
4 dias. Se eu for ficar procurando explicação para isso, Desculpas. eu não tenho condição de ouvir É milagres. verdade. Milagre, de viver o E de milagre. viver, o que é pior, mina, não é só Sabe de por ouvir, quê, de viver Mina? o milagre. Esse testemunho que você está falando deste milagre, se a pessoa se abre e se deixa ser tocada, vai crescer nela uma fé e uma esperança que Grande. pode fazer com que ela alcance também a vitória dela. Exatamente. Agora, se ela se fecha e começa a colocar interrogações, será que o marido dela já não conhecia É o isso. cara? Será Gera que foi dúvida. assim mesmo? É a dúvida. A E dúvida Deus não opera, Antônia. acaba te atrapalhando a realização das promessas que Deus tem para a sua vida. A dúvida, as interrogações é uma batalha que você É uma tem batalha. que vencer. É isso. Porque não adianta É isso. Deus te prometer e você É ficar verdade. duvidando da promessa. É verdade isso. Você tem que acreditar e lutar. E Que é o que Mina perseverar. O teu ela esposo- perseverou na fé É, dela. o esposo dela, ele foi, meu foi Deus, ele tremendamente foi usado. tremendamente. Tremendamente Ele usado. ouviu e deu Atento. ouvido. Atento. Porque tem muitas pessoas que ouvem, mas não dá ouvido. Fala, Verdade, não, verdade. mandar e-mail? Sim. Pra quê? É Isso uma, não vai é resolver. uma coisa que você fica Mas imaginando. ouvir e obedecer, prima. Exato. Aí é que está o segredo, Exatamente. Mirna. Que foi o que aconteceu Que foi o com que ele. aconteceu. Ele ouviu e obedeceu, mesmo muitas vezes não entendendo coisa nenhuma, né? Sim. Porque tanto que na hora que aconteceu a coisa, ele também ficou estarecido, né? Exatamente. Surpreso. Como que Surpreso. pode esse tanto de gente? Essa coisa já aconteceu, já é muito rápido. Muito Muito rápido. E aí, você teve aí- essa palavra, então, cancelado. Aí, Foi eu que cancelado, eu falei, Senhor, e aprovada, E cancelada e aprovada. Ou seja, a Deus. sua deportação foi cancelada. Então, a minha deportação foi cancelada, meu papel foi aprovado. Então, o que aconteceu? O meu advogado agora entrou, porque é o que eu falo, que o papel dele também não fica para trás. Não fica. é Foi um verdade. homem usado. Aí agora, o Ele que, foi. que o congressman falou? Agora pede o seu advogado para entrar agora com o próximo recurso. Ele entrou com o próximo recurso, que foi marcando a data para mim ir no Brasil para minha entrevista, certo? Meu Deus. E aí ele ficou tomando conta dessa parte, eu tomando conta de organizar o resto das coisas que eu tinha que organizar. Só que aí é o que eu falo. Eu falava, Senhor, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu vou para o Brasil. Mas eu tinha feito uma promessa para o Senhor. É tanto que eu fiz muito voto na minha vida com dinheiro, eu fiz muito voto na minha vida para parar de beber. E essa promessa que eu fiz para o Senhor foi de contar o meu testemunho. Eu falei, Senhor, quem quiser e quem puder, e onde for, se for para a honra e glória do teu santo nome, eu estou disponível a falar para quem quiser escutar da tua glória, do teu amor e do teu poder. Que maravilha.